Pai Santo, Deus eterno, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, para te louvar e te adorar, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por providência que o Senhor tem feito em nossas vidas, por nos sustentado a cada dia e pelas tuas misericórdias, ó Deus, que se renovam sobre nós a cada manhã, Senhor. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, todas as nossas iniquidades, ó Deus. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, ó Deus, a sermos luz lá fora, Senhor. Que esse culto não venha acabar aqui, mas que venha servir, ó Deus, apenas de bateria para nos recarregarmos, ó Pai, e darmos o teu testemunho, ó Deus, lá fora durante toda a semana, Pai. Que nós não venhamos, ó Deus, a envergonhar o teu nome, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis, ó Deus, à tua palavra, até o dia em que tu voltar, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando o grupo de louvor, o preletor, todas as pessoas que estão aqui hoje, ó Deus, para te louvar, e aquelas ainda, ó Deus, que estão a caminho por vir, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Eu te oro e te agradeço. Amém. Gostaria de convidar a Jaqueline, que irá nos trazer um momento missionário. Boa noite a todos. Hoje o momento missionário vai ser um pouquinho diferente. Não vai ser um relatório, como normalmente a gente traz, mas eu tive a ideia de eu trazer os missionários que a igreja tem ajudado atualmente. E no total temos 6. Aí eu vou falar de cada um para vocês relembrarem e conhecerem. A primeira é Criselide, ela está na Bolívia. E ela veio aqui, acho que foi mês passado, não foi? Mês passado ela veio com Duda e a Marcela, que elas fazem um trabalho também lá, ajudando a missionária Criselide. Então acredito que vocês devem lembrar, elas deram um relatório. E atualmente elas não estão lá. Elas estão visitando as igrejas que ajudam, né, as igrejas mantenedoras. É isso daí. E aí elas estão visitando essas igrejas que ajudam ela e dando os relatórios. Pode passar. O próximo é Fernando Lima. O campo missionário dele é na Venezuela. Ele tem uma página no Facebook que ele está sempre atualizando, sempre colocando fotos e também relatórios. Caso alguém da igreja queira também estar sempre olhando o que eles estão fazendo, né? Porque normalmente a gente traz os relatórios, não é para trazer sempre de todo mundo, tudo de uma vez, né? E aí eu gosto muito dessa página que ele tem, porque ele fica sempre atualizando com os trabalhos que ele tem feito e as bênçãos que Deus tem entregado a eles, né, nesse campo. Pode passar. O próximo é a família Alencar. É o Wesley, ele está lá em Portugal. Ele também já veio algumas vezes aqui, acredito que os irmãos lembrem. Ele tem ajudado lá em Portugal e tem feito essa obra missionária que é de grande importância. Então, ele já veio um tempo para cá, deu relatórios e falou de algumas situações que ocorreram lá. O próximo é Idel Brando. Ele fica ajudando de forma online. Então, ele fica entregando, né, compartilhando no WhatsApp as pérolas diárias, como ele chama. Então, ele fica sempre compartilhando de forma online, devocionais e versículos. Também eu gosto muito, porque a gente já viu várias pregações do pastor, né, de como está perigoso as redes sociais, essas coisas, né, os perigos. E às vezes a gente não consegue ir a campo, né, mas a gente pode, assim como ele, passar uma mensagem para alguém, né, evangelizar online, e é isso que ele faz. Eu gosto muito, e ele está sempre atualizando a agenda do que está acontecendo. E ele falou que já alcançou mais de 12 mil pessoas com os devocionais que ele manda. Então, é uma bênção.
Ah, esqueci de dizer que ele é de São Paulo, de Adema. O próximo é o pastor Irineu, acredito que muitos conheçam. Ele é lá de Baturité. Ele tem ajudado lá, tanto em Baturité e também nas regiões, abençoando com a obra missionária. Temos também a Ildelene, em Moçambique. Ela veio ano passado aqui na conferência missionária. Ela veio com a sua família, o seu marido pregou aqui e eles cantaram lindamente, eu lembro. Então, atualmente ela está por aqui, pelo Juazeiro, sim, ela está aqui, mas a obra missionária, ela está em Moçambique. Ela está no seminário. Ah, então o pastor está anunciando aqui que ela está no seminário se preparando para voltar. Pronto, então informações aí adicionais e novas. Obrigada. Eu não contei, mas acho que finalizou, né? Então, no total, são 6 missionários que a igreja tem apoiado até agora. E é uma bênção muito grande ter essas pessoas. E eu agradeço as orações e peço que os irmãos continuem abençoando, né, nas ofertas também e principalmente em oração, né? A gente pode ajudar muito mais orando, né? Então, eu queria que todos ficassem de pé para a gente fazer uma oração por eles. Então, oramos. Grandioso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por essa noite. Abençoa, Senhor, quebrando nosso coração, ó Pai, para recebermos tudo que há de vir, Senhor, as mensagens, os louvores, ó Pai, que possamos estar conectados a Ti, Senhor. Esquecendo de tudo que possa vir, toda preocupação, ó Pai, para, nesse momento, engrandecer a Ti. Eu oro pelos missionários que estão em campo, que estão se fortalecendo, ó Pai, para falar a Tua palavra. Os protege, Senhor, e os abençoa, né, em seus pedidos. Que possamos estar orando também e estar seguindo o exemplo deles, com o mínimo que a gente possa fazer, ó Pai, mas que a gente possa estar levando as missões cada dia nas nossas vidas. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Nesse momento eu convido o grupo de louvor. Boa noite, igreja. Nós iremos inicialmente cantar apenas um louvor. Já estamos em adoração, mas para iniciar essa adoração, vamos cantar o cântico Poder para Salvar. E lendo a letra dessa música, me recordei daquele momento em que Jesus ele cura um paralítico. Quando os amigos desse paralítico levam esse homem até Jesus, e quando esse homem chega, Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. E as pessoas que estavam ali ficaram: quem é esse homem para dizer essas coisas? Então Jesus diz: por que vocês estão pensando essas coisas no coração de vocês? Para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados. Filho, levanta, pega a tua maca e vai para casa. Então Jesus cura aquele homem e ele diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados. Nós estamos aqui hoje porque nós cremos nessa salvação que Deus nos deu, que Deus nos entregou. Então que você louve ao Senhor pela salvação, porque Ele lhe escolheu e Ele tem esse poder para perdoar os nossos pecados. Vamos cantar ao nosso Deus com toda a alegria. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceita com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar. Só a igreja cantando. Para sempre. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Boa noite, igreja. Peço que estejam abrindo Salmos, capítulo 71. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 18. Um ao 18. Diz o seguinte: Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem justo e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tiraste.
Tu és o motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como portento, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças. Não me desampares, pois falam contra mim os meus inimigos, e os que espreitam a alma consultam reunidos, dizendo: Deus o desamparou, perseguiu e prendeu-o, pois não há quem o livre. Não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram mal contra mim. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. Tu tens me ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampare, pois, ó Deus, até a minha velhice e às crãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e as vindouras do teu poder. Amém? Eu gostaria de amarrar essa aqui. Boa noite. Trouxe um caderninho aqui para pegar já. Irmãos, nesse momento eu queria trazer um breve relatório sobre como uma das pregações de Filipenses mudou um pouco a minha vida. Quando a gente teve aquele encerramento de Colossenses, o pai ele trouxe aquele culto de manhã e chamou algumas pessoas para virem aqui relatar sobre que modo alguma das pregações transformou, tocou você. E nós ainda estamos no começo das pregações de Filipenses, mas já queria trazer um relatório, um breve testemunho. E, primeiramente, eu queria falar, serei bem rápida, primeiramente eu queria falar sobre pregações, que às vezes a gente escuta as pregações, seja aqui, seja na quarta-feira, seja na sociedade, e a gente às vezes tem a mania de escutar e passar. E a gente esquece que nós precisamos meditar durante a semana, durante aqueles dias, e pôr em prática, porque as pregações elas são para mudar a nossa vida. E eu queria trazer especificamente sobre a pregação que o Pai trouxe, sobre atitudes que demonstram uma vida espiritual saudável. Foi uma pregação que mexeu muito comigo, ela foi em Filipenses 1, do 3 ao 6, e ele falou sobre a gratidão, a alegria, a oração, a cooperação e a convicção. Alegria em momentos difíceis, a oração, que é a nossa conversa com Deus, é nossa intimidade com Deus, a cooperação no meio dos irmãos da igreja, a nossa convicção de que nós somos salvos, de que Deus começou a obra em nós e Ele vai terminar, e a gratidão. E eu queria falar especificamente sobre a gratidão, que às vezes a gente escuta muito pregações sobre coisas específicas, mas às vezes a gente deixa passar e em certo momento ela vai conseguir tocar na nossa vida. E uma das coisas que o Pai falou foi que às vezes a gente não percebe a quantidade de coisas que nós temos. Porque nós vivemos como se essas coisas que nós temos fossem normais estar ali, fossem obrigação de Deus estar ali. E eu lembrei de uma frase que eu escutei uma vez, que era dizendo assim: se amanhã Deus lhe fizesse, você tivesse que passar o dia apenas com as coisas que você agradeceu a Deus hoje, quantas coisas você teria amanhã para viver? Então, eu fiquei pensando nisso e eu disse assim, eu vou começar essa semana e eu vou parar para prestar atenção nas coisas que eu tenho que eu não consigo ver, que eu não consigo prestar atenção. E vou tentar mudar a minha mente para notar quanto que Deus me deu, que outras pessoas não têm, coisas simples. E eu acordei no dia seguinte, foi uma coisa que eu quis fazer assim, obrigado mesmo, prestar atenção. Porque às vezes a gratidão, a oração, ela chega um momento que ela precisa fluir por causa da nossa vida. Mas enquanto nós ainda não temos, nós precisamos entregar a Deus para que Ele transforme, nós precisamos nos esforçar. E nesse início, que foi um esforço, na segunda-feira eu acordei, escovei os dentes, lavei o rosto e fui para do meu pai ler a Bíblia, que é onde eu gosto de ler. E eu anotei, demorou o quê? 20 minutos, mais ou menos, da hora que eu acordei até a hora que eu me sentei. E eu anotei as coisas que eu vi que eu tinha, que eu usei naqueles 20 minutos, que normalmente eu não prestava atenção.
que são coisas que todos os dias estão ali, mas que a gente não para para agradecer a Deus que nós temos. E cada coisa que eu anotava, eu pensava, tem pessoas que não têm isso. Então eu queria, bem rápido, já me estendi um pouco, falar as coisas que eu anotei. Eu resolvi anotar. Eu nem estava planejando trazer isso aqui. Foi uma coisa que eu decidi fazer para mim e agora decidi compartilhar. Primeiro, você acordou. Segundo, a sua saúde e o seu corpo estão funcionando para reagir perfeitamente aos estímulos de levantar, de escovar os dentes, lavar o rosto. Você está embaixo de um teto, nesse dia estava chovendo, você está aquecida, estava frio, eu tinha um cobertor, e você está deitada numa cama. Estava, no caso, né? Você tem um celular para lhe despertar. Você foi no banheiro e tinha a quantidade de água que você quisesse, você tinha escovas de dentes, você tinha pasta e você tinha sabonete para lavar o rosto. Deu frio, depois que eu me levantei, e eu peguei um casaco. Eu tinha um casaco. Eu costumo andar descalço, mas estava tão frio que eu peguei minha sandália, calcei minha sandália. Eu tinha energia para enxergar no tudo escuro. Eu tinha água para beber e eu tinha uma garrafinha do meu lado. Eu tinha 3 Bíblias que eu estava usando para fazer devocional e tinha outras ao meu redor, que eu estava na história do meu pai, que estavam à minha disposição, e tantos outros livros. Eu tinha um caderno para fazer as anotações, eu tinha um estojo cheio de coisas para utilizar. E, além de tudo, eu tinha um entendimento para pensar em todas aquelas coisas. Então, foi assim, coisas básicas. E, lógico, tinha outras coisas que eu não prestei atenção, que estavam ali ao meu redor, roupas, cadeira, tantas coisas. Mas eu parei para prestar atenção em coisas que estão ali, que eu uso todos os dias. E que na minha cabeça não eram coisas normais. Mas eu parei para pensar, tem gente que agora está na chuva, tem gente que está no frio, tem gente que não tem uma sandália, não tem um teto, não tem um celular, não tem comida, não tem água. E eu tinha todas aquelas coisas e eu não agradecia a Deus por ela. Então, foram coisas assim, e durante o dia eu continuei. Você tem dinheiro para ir para o trabalho, e continuei fazendo isso. Então, foi uma coisa que eu parei para pensar. Gratidão. Eu não tenho, eu preciso mudar. Eu preciso ver as coisas simples que Deus me dá todos os dias. Então, eu quis trazer esse testemunho para ter essa participação e para levar os irmãos a pensarem sobre as pregações, que modo você tem aplicado todos os dias as pregações que você aprende na sua vida para lhe transformar. E de que modo você tem sido grato a Deus por cada coisa que você tem todos os dias. Então, que nós possamos pensar, que nós possamos absorver, que nós possamos ser gratos a Deus por tudo o que Ele nos dá, todos os dias. Amém? Nós vamos continuar louvando nesse momento. Eu convido 2 diáconos aqui para fazer o recolhimento das ofertas enquanto nós iremos louvar. Enquanto os diáconos se põem, eu irei fazer uma oração. Oremos. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor porque nós estamos aqui, nós estamos em tua casa, nós temos roupas, nós temos transportes, nós temos tantas coisas a te agradecer. E nesse momento de recolhimentos e dízimos de ofertas, é mais um momento para reconhecer e ser gratos a Ti, porque nós temos condições, Deus, de devolver aquilo que o Senhor nos dá, de ofertar para aqueles que precisam mais do que nós, de contribuir na Tua obra, Senhor. Então, que o Senhor possa estar tocando no coração de cada um aqui, para dar de coração e em forma de agradecimento por tudo que o Senhor tem feito. Que esses dízimos, essas ofertas possam estar sendo empregados da maneira correta na Tua obra, no Teu reino, Senhor. Então é esse o meu pedido a Ti e a minha gratidão. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Vamos cantar nesse momento. Jesus me transformou e iremos cantar outro louvor depois. Então convido você a estar cantando juntamente conosco. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição.
Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Enquanto a gente vai estar tocando esse louvor, eu queria dizer que as crianças, desde o berçário, elas já podem estar subindo para o culto infantil, tá certo? O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar. Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim.
coisa, a única herança, o tesouro que nós temos em nossa vida. Amém. Graça e paz a todos. Deus abençoe sua vida abundantemente, aqueles que já são dele, que possam ser abençoados no sentido de cada dia que poderem crescer na fé, poderem ter um relacionamento estreito com o Senhor e que ele possa também cuidar da sua vida financeira, sua família e aqueles que ainda não são crentes, que ainda estão aí naquela luta para tentar encontrar Cristo, né? Que o Senhor possa ser gracioso para que você tenha o coração aberto pelo Espírito Santo para encontrá-lo, para que ele te salve. Irmãos, o Lucildo pediu para eu perguntar se alguém achou o celular de Cristina hoje aí. Ela perdeu de manhã, não sabe se perdeu aqui ou no caminho de casa. Mas se porventura você encontrou um celular aí pela manhã aqui hoje e não sabe de quem é, de Cristina, ok? Muito bem. A irmã Josiane contou um testemunho bem interessante na semana passada, no nosso dia de comunhão. E ela disse o seguinte, estou dizendo porque ela falou ali para todo mundo, né? Ela disse que estava orando, pedindo uma oportunidade para que Deus, num aniversário, no momento de confraternização, Deus pudesse reunir toda a família dela para que ela pudesse pregar o evangelho para eles. E ela vinha orando por isso. Mas ela nunca imaginou que esse momento seria no velório do pai dela. E ela disse que não estava só os familiares, não, como ela havia pedido. Estava muita gente, os amigos da família, os amigos do pai dela, gente que já fazia tempo que não conhecia. E ela disse, às vezes a gente quer ensinar para Deus algumas coisas e quer pedir, dizer, o Senhor faz assim, assim, assim. Eu estou dizendo isso porque Deus, ele tem um jeito inusitado de fazer as coisas dele diferente da nossa. Como ele diz lá em Isaías, os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, os meus caminhos maiores que os seus caminhos. Eu estava pensando esses dias, esses ataques da escola, as escolas, quantas pessoas já ouvi falar de oração, as igrejas estão todas orando, os irmãos, meu Deus, vamos orar, os diretores de escola, por favor, vamos orar. Aí às vezes a gente diz assim, Deus, eu quero orar mais, Deus me ajuda a orar mais, e a gente pensa que Deus vai vir com a varinha de condão e sim, e você, nossa, que sede de orar. Aí ele coloca situações como essa, onde os nossos filhos vão ao trabalho ou à escola e a gente fica pensando, meu Deus, o que será que vai acontecer lá no trabalho, ou na faculdade, ou na escola? E a gente ora. Então Deus faz de circunstâncias ruins grandes oportunidades para testemunharmos a nossa fé e o nosso cristianismo. A gente já viu isso e vai ver isso algumas vezes, porque o livro de Filipenses ensina isso. Que Deus usa circunstâncias ruins, até mesmo circunstâncias boas também, como grandes oportunidades para nós testemunharmos a nossa fé e também o nosso cristianismo autêntico. Abre aí então em Filipenses 1, do 12 ao 18. Diz assim, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais.
E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor pelas minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. O Senhor possa estar abençoando essa palavra nos nossos corações, transformando as nossas vidas em nome de Jesus. Os irmãos em Filipos estavam ansiosíssimos, preocupadíssimos. Lembra, naquela época não tinha um WhatsApp para perguntar, não tinha uma internetzinha para você, não tinha um telefone para você fazer uma ligação. Então a ideia dos irmãos, sabendo que Paulo era o pregador aos gentios, sabendo que Paulo ficara incumbido de pregar aos judeus, mas também aos gentios, e agora o progresso do evangelho estava em risco. Como o evangelho iria avançar agora? Meu Deus, e o apóstolo Paulo, e se ele morrer, o imperador decretar a sua sentença de morte? Então eles estavam ansiosíssimos. Que tragédia! Esta prisão, então, representava para Paulo e para o Evangelho. Era esse o pensamento de muitos. Então, a gente percebe aqui o cuidado de Paulo quando ele manda a carta de volta, o cuidado dele em confortar os irmãos e estimulá-los. Então, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar aqui que mesmo estando numa circunstância aparentemente difícil, ela trouxe benefícios e avanço para o Evangelho. É interessante porque essa palavra que Paulo usa aqui para progresso do Evangelho, ou avanço do Evangelho, é a palavra prokopei. E ela, a palavra que foi traduzida como avanço, na língua grega, na língua popular do povão grego, essa palavra prokopei, ela tinha o significado do avanço do exército. Toda vez, você já deve ter assistido a algum filme onde o exército está ali marchando e se aproximando do exército inimigo, ou entrando dentro de uma floresta avançando. Prokopei era esse termo que era utilizado para os soldados quando eles avançavam, quando o exército avançava. E o substantivo prokoptein era a palavra que era utilizada para os batedores que iam à frente do exército para cortar a mata, para tirar as pedras, para fechar os buracos e aquele exército então poder avançar. Então Paulo usa essa palavra dizendo: irmãos, tudo que me aconteceu aqui está servindo para uma coisa, o propósito, o avanço, todas as retiradas de empecilhos do Evangelho. A gente viu que uma das coisas lá em Atos, eu mencionei, que uma das coisas lá em Atos que o Senhor disse para Ananias era, o Ananias com medo de pregar, de falar para Paulo, de ir até Paulo, Jesus disse: vai, porque este é um vaso escolhido e eu vou usar este homem porque ele vai pregar para reis, para governadores, para gente importante. E a coisa estava então funcionando da forma como Cristo então havia dito, né, pré-anunciado. Então a gente percebe aqui que a prisão de Paulo, ela serviu para tirar os empecilhos, aquilo que poderia servir de obstáculo para o alcance do Evangelho. E como eu falei outro dia numa pregação, você deve lembrar bem, como os médicos lá de onde o João Miguel foi internado, lá em Barbalha, aqui no Crato, lá em Fortaleza, os médicos que pegaram a Ayrton, os enfermeiros, os anestesistas, todos os profissionais, como esse pessoal iria ouvir o Evangelho, porque eles não vêm à igreja. Eles não vêm à igreja.
A guarda pretoriana não iria ouvir o evangelho porque não iria procurar nenhuma sinagoga, ou não iria procurar nenhuma casa de algum dos irmãos para ouvir o evangelho por vontade própria. Mas o evangelho, então, com o seu avanço, vai até essas pessoas. O Senhor erigiu o seu púlpito no terreno do inimigo. O primeiro ensinamento de Paulo é que a sua prisão, o que era algo ruim, se alguém perguntasse, Paulo, você quer estar preso ou estar solto? Não, o avanço do evangelho, se eu estiver solto, vai ser muito melhor, Paulo poderia dizer. Mas a prisão de Paulo, em primeiro lugar, se tornou uma grande oportunidade de avanço do evangelho a toda a guarda pretoriana. Toda a guarda pretoriana. O apóstolo Paulo, ele estava preso, ele foi preso em Cesareia, ficou sob custódia, foi levado para Roma. Lá ele conseguiu alugar uma casa enquanto tinha audiência, ele conseguiu alugar uma casa. Essa casa ele poderia receber pessoas lá, amigos, era a casa que ele estava, ele simplesmente tinha que estar ali sob custódia. E ele ficava, como eu já falei aqui algumas vezes, algemado a 2 soldados da guarda pretoriana, a guarda real. Então, o apóstolo Paulo, todos os dias ali, com 2 soldados, num turno de 8 horas, 3 turnos por dia, ele ficava preso a esses homens. Se vai ao banheiro, vai com ele. Se vai tomar banho, vai com ele. Se vai pregar, vai com ele. Se vai redigir uma carta, vai com ele. Se vai orar, está com eles. Se vai receber Timóteo, Epafrodito, está com eles. Então você percebe que grande oportunidade foi dada. Quando Paulo fala desses guarda pretorianos aqui, quem já assistiu aqui o filme Gladiador lembra que na hora que, no final do filme, quando o Maximus vai lutar contra o imperador, porque o imperador, então, ele é desafiado e ele vai lutar, você percebe que toda a guarda, uma parte da guarda pretoriana cerca, né, desce ali na arena para a luta e fecha lá o local, até que o imperador dá ordem para eles se retirarem. Então é aquela guarda, era a guarda real, era a elite da guarda romana. Ela tinha sido instituída por Augusto, César Augusto, a princípio com 10.000 soldados, que ele dispensou por toda Roma, né, para trabalharem por toda Roma. Depois, Tibério César, ele centralizou a guarda pretoriana toda em Roma. E aí, Vitélio, César Vitélio, então ele aumentou de 10.000 para 16.000. Na época de Paulo, já estava então tinha 24.000 soldados. E esses soldados, então, prestavam um serviço de 16 anos, depois passou, era 12 anos, depois passou a 16 anos. Quando eles terminavam ali o seu ministério, eles recebiam uma quantia em dinheiro e muitos deles recebiam, então, a cidadania romana. Então era a guarda de elite de Roma, do império, do imperador, eram os homens mais treinados. E como esses homens iriam ouvir o evangelho? Quem iria pregar para esses homens? Que abertura seria dada para alguém entrar no pretório e pregar para aqueles homens? Só Deus faz isso. Aqueles homens que eram revezados, talvez um daqueles homens ficasse uma única vez, nesse período de 2 anos com o apóstolo Paulo. Você hoje está escalado para ficar com o preso Paulo. Então aquele guarda aí ficava 8 horas ali com Paulo. Agora imagina só a situação. Eles ficavam ali algemados. Paulo, então, eles percebiam a paciência de Paulo, a mansidão, a coragem, a lealdade. Ele ouvia o que era falado para os seus amigos. Essas cartas, quando eram ditadas para o seu amanuense, cara que escrevia, o guarda, no período de 8 horas, ouvia parte desses evangelhos. Os secretários de Paulo, quando ele ditava cartas, amanuenses, os juízes, quando ele ia ter que fazer alguma defesa, as orações de Paulo, porque ele não as interrompia. Então você imagina o impacto que causou na vida desses guardas, que de outra forma não teria acontecido. A princípio, porém, poderia ser que muitos deles olhassem com desdém para Paulo.
E ao observar então a sua seriedade, a sua convicção, a sua honestidade, os assuntos que eram tratados, o perdão, aqueles homens então começaram a ser impactados e a gente não tem ideia de quantas ou quantos se renderam ao evangelho, a gente não sabe. Quantos deles levavam o testemunho para pessoas lá fora? Quantos deles chegavam lá fora e diziam, rapaz, e a mulher chegava, e aí, amor, como foi o trabalho hoje? Ah, eu fiquei lá com o tal preso, Paulo. E aí, o cara é um bandido mesmo? Ele é um arruaceiro? Ele é um cara que promove sedição? Mas eu não vi, não, pelo contrário. Eu vi um cara muito honesto, decente, tranquilo, paciente. As coisas que ele falava muito sobre o amor, um tal do evangelho de Jesus Cristo. Inclusive, ele pregou sobre Jesus Cristo, que se esvaziou, assumiu a forma humana e foi morto na morte, teve uma morte cruel de cruz. Então você imagina o impacto dessas pessoas, ou nessas pessoas. Tudo isso significava então progresso para o evangelho. O verdadeiro assunto estava em voga, em evidência no meio da população em Roma. Então a guarda pretoriana, as pessoas no geral estavam sendo evangelizadas por causa de uma circunstância ruim. Uma prisão. Em segundo lugar, além de toda a guarda pretoriana e os demais ouvirem o evangelho, a prisão de Paulo, que era uma circunstância ruim, ela se tornou de grande incentivo para os irmãos em Roma proclamarem o evangelho. O apóstolo Paulo, ele escreveu a carta aos Romanos no ano 57. Então, 57, 58, 59, 60. A carta aos Filipenses foi possivelmente escrita no ano 60 ou 62. Esse período ele ficou preso, 2 anos. E possivelmente entre 3, 4 ou 5 anos, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses nesse período. E você lembra o que Paulo escreveu aos irmãos lá em Roma. Romanos 1,16 diz o quê? Decorado. O que é que diz lá? Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. A palavra grega para poder aqui tem exousia e tem dinamis ou dunamis. E a palavra que Paulo usa aqui é dunamis, de onde origina a nossa palavra dinamite. Eu não tenho vergonha do evangelho, porque é a dinamite de Deus para salvar pessoas. Primeiramente o judeu e depois o grego. Por que Paulo escreve aquilo? Algumas interpretações, inclusive de um grande pregador que eu conheço, admiro e respeito muito, que é o pastor Marcos Granconato, um italiano, né, que mora aqui no Brasil, é pastor, acho que lá em São Paulo, ele grande pregador, inclusive, eu gosto muito dele, muito confiável, um homem fiel a Deus. E ele usa uma expressão dizendo que Paulo aqui não tinha vergonha do evangelho e nem estava insinuando que alguém tinha vergonha do evangelho. Não tem nada a ver com vergonha aqui o texto. Ele interpreta que essa figura de linguagem aqui é uma figura chamada litótis. Litótis é uma figura de linguagem na língua portuguesa que significa que ela é um eufemismo. Por exemplo, o eufemismo. Fulano morreu. Aí a Bíblia usa muito o quê? Não, fulano dormiu. Para quê? Para suavizar, amenizar a ideia da morte, do impacto daquela ideia da morte. Litótis é uma figura de linguagem, um pensamento de linguagem que é bem semelhante ao eufemismo, só que ela usa contradição. Ela usa um sistema de contradição na frase. Por exemplo, ela usa o contrário. Eu vou te dar um exemplo aqui. Você pode chegar para alguém e dizer assim, rapaz, você é muito alto. Ou você pode dizer assim, você não é tão baixo. Você, às vezes, quer dizer para uma pessoa, você é feio, feia. É muito forte. Aí você diz assim, você não é tão bonito. Você entendeu aí o litótis? Então, o que Paulo não está nem pensando aqui que alguém possa ter vergonha. Ele está simplesmente usando uma figura de linguagem para dizer assim, eu não tenho vergonha do evangelho. Uma litótis. Ele não está nem pensando que alguém tenha. Mas eu não concordo muito com essa interpretação do nosso querido pastor, respeitável pastor Marcos Granconato. Na verdade, quando eu vou para o texto e eu vejo realmente, se eu não conhecesse ninguém que tivesse vergonha do evangelho, eu poderia até acreditar na interpretação da litótis. Mas o problema é que muita gente tem vergonha do evangelho. Inclusive muitos cristãos têm vergonha do evangelho. Tem vergonha de anunciar o evangelho.
Agora você imagina para os romanos a ideia de pregar o evangelho para os romanos, para os gregos, para os coríntios. Porque para esse pessoal, a ideia de fraqueza é muito vergonhosa. E você pregar um evangelho onde você tem um Deus que é um rei, que vem e que morre de uma forma absurdamente vergonhosa, indefesa, uma morte muito cruel. Esse tipo de evangelho é o evangelho que não agrada aos romanos, não agrada aos gregos. Então era muito possível que muitos dos irmãos em Roma tinham vergonha de pregar o evangelho. E a outra prova que eu vejo é aqui. Agora sim, a prisão de Paulo estava então fazendo com que os irmãos tivessem estímulo para poder pregar o evangelho. Porque eles viam a fidelidade, eles sabiam que o apóstolo Paulo ficara incumbido da defesa, da proclamação do evangelho. Então, como é que vai ser se o homem está preso? Então, nós é que temos que fazer. Paulo não está preso porque ele é um vagabundo, ele não está preso porque ele é um assassino, ele não está preso porque ele é um desordeiro, ele está preso pela defesa do evangelho. Nós agora temos que pregar. Então ele diz, a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro. Então esses irmãos agora tinham estímulo e esses irmãos agora não tinham mais tanto medo. Paulo está preso, o evangelho tem que avançar. Nós vamos pregar o evangelho. Estimulado, as suas prisões, suas provações, o seu testemunho contínuo por Cristo, o seu proceder em meio às aflições, então serviam ao propósito de capacitação. As pedras de tropeço que o diabo colocou para impedir o avanço do evangelho em Roma se tornaram degraus para o avanço do evangelho. O diabo tentou impedir, mas Deus usou tudo aquilo como um energético, um estimulante para o avanço do evangelho. Quando o apóstolo Paulo foi para Roma como prisioneiro, na verdade foi o evangelho que entrou em Roma. O evangelho entrou no pretório. A igreja primitiva, quando era espalhada por toda parte, essa mesma oportunidade para ir aos quatro ventos, eles iam então pregando a palavra em todo lugar. Nosso Deus é um Deus incrível, né? Eu me lembro aqui quando os cristãos eram jogados dentro de arenas, eles eram perguntados, questionados ali na entrada, né? Com leões, ursos. E eles eram perguntados, ou então com guerreiros. Colocavam 4 guerreiros bárbaros ali, jogavam os cristãos dentro e diziam para eles, olha, se você não quiser entrar, é só você negar Jesus. Negue Jesus. Então algumas poucas pessoas, não, eu nego, por favor. E saía correndo embora. Não, está livre. Pessoal, vocês também podem fazer a mesma coisa. Neguem vocês. Não, e aqueles lá entrava 20. E aí soltava ali vários leões ali dentro, e aqueles leões. E as pessoas lá, a princípio, batendo palma, aquela coisa muito forte. Mas muita gente tocada pelo Espírito Santo ali em cima, dizia, que fé é essa? Por que essas pessoas estão morrendo? Por que essas pessoas estão perdendo a sua única vida? Por que essas pessoas estão morrendo cantando? E então elas iam atrás de saber alguma coisa sobre essa nova fé. E elas acabavam se convertendo. Morriam 30, se convertiam 300. Um Deus que transforma circunstâncias ruins em oportunidades. Então nós temos aqui o avanço do evangelho, uma situação ruim que promoveu a evangelização da guarda pretoriana, uma situação ruim que promoveu o estímulo nos irmãos a pregarem com desassombro. Mas a gente percebe aqui que enquanto todos estão proclamando o verdadeiro evangelho, de fato, nem todos o fazem pela motivação correta. Nem todos o fazem pela motivação correta. Então ele diz assim, ó. Verso 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade,
Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que, de qualquer modo, Cristo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por vontade, também nisto me regozijo. Sim, eu me regozijarei. Impressionante o apóstolo Paulo, né? A alegria dele em relação às motivações em que ele tinha alegria. Ainda vou trazer a pregação sobre a alegria. E aqui por 2 vezes nesse versículo ele fala, o cara está preso, está vendo pessoas fazendo de forma errada, mas ele consegue ter regozijo, gozo. É interessante porque Paulo aqui ele não menciona nada sobre falso evangelho. Olha, tem umas pessoas pregando o evangelho verdadeiro e tem algumas pessoas pregando um evangelho falso. Não, você está vendo isso aqui? Não, não tem isso. Você está vendo, por exemplo, aqui, não, tem algumas pessoas que estão pregando o evangelho baseado na lei, salvação pela lei. Não, não tem isso aqui. Ah, não, porque existem os falsos apóstolos pregando aqui doutrinas erradas ou heresias. Não, não tem isso aqui. O problema não era esse. O evangelho estava sendo pregado de verdade. As pessoas que o estavam ouvindo o evangelho de verdade. O problema aqui se chama motivação. Motivação. Por que estavam pregando? Ele vai falar de um primeiro grupo aqui, estava pregando por porfia, por inveja, não sinceramente. Vamos entender aqui o seguinte. Paulo não foi o fundador da igreja em Roma. Quando ele chegou lá, já havia uma igreja, na sua maioria, gentios, pagãos, que se converteram ao evangelho. Ele também procurou irmãos judeus, pregou também. Então você tem uma igreja mista. E você tinha muitos irmãos que eram muito influentes naquela igreja. Muitos irmãos de preeminência, de nome, que eram buscados, que eram conhecidos. Aí, de repente, vem o apóstolo Paulo. O nome do evangelho, do pregador, do apóstolo, começou a se sobressair. O Paulo está em Roma. O que acontece, então, com os demais que tinham a preeminência e que muitas vezes não sabe dividir? Mas não dá certo esse negócio de Paulo vir para cá, não. Então eu vou pregar mais ainda o evangelho. Começaram a pregar, ganhar pessoas e falar. Mas lá dentro o interesse era o quê? Egoísta. Egoísta. Inclusive a palavra que Paulo usa aqui para egoísta é uma palavra eriteia, egoísta, que era uma palavra utilizada para quando uma pessoa trabalhava e ela tinha direito ao seu salário e a motivação dela era o seu salário. Então era uma pessoa baixa, que trabalhava apenas pelo motivo egoísta de receber o salário, uma motivação baixa. Ela não tinha o interesse ético de fazer o trabalho, de se regozijar no trabalho, não. Era apenas receber o dinheiro, eriteia, egoísta. Então era essa motivação de algumas pessoas em pregar o evangelho. Queriam se sobressair, queriam correr atrás de fama, queriam continuar sendo mais conhecido, disputar, porque Paulo não tinha isso. Paulo não estava preocupado com isso, se eu tenho fama, se eu tenho nome, se eu tenho... Mas esse pessoal estava. A motivação da pregação deles era essa. E aí quando ele diz, suscitar aflições às minhas cadeias, eles não estão pregando pela motivação correta. Outras pessoas, por sua vez, você vai ver aqui quando Paulo vai dizer que elas estavam pregando porque sabia que Paulo havia ficado incumbido da pregação do evangelho, da defesa do evangelho. Então essas pessoas foram motivadas por amor. Amor a Paulo, amor a Cristo e amor aos perdidos. Então eles eram motivados pela a razão correta. Então ele diz aqui que eles foram pregar de boa vontade. Eles fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho, mas eu estou preso. Então eles estão fazendo a obra lá fora, já que eu não posso ir, então fazê-lo. Então ele vai e diz, mas não importa.
contanto que o evangelho seja pregado. Se eles estão pregando o evangelho correto, com a motivação errada, não importa. O que importa é que Cristo está sendo pregado. E eu me alegro muito por isso. E aqui eu quero destacar essa alegria de Paulo. A gente muitas vezes se alegra pelas coisas erradas. É claro que a gente pode ter alegria em algumas coisas. A gente ganha um presente, a gente compra uma coisa. A gente não é errado você ter uma certa alegria relacionada a isso. Mas essas coisas são efêmeras. Você compra um celular hoje, você olha para ele, nossa, aquela... Eu acho que todo mundo já sentiu essa sensação de ter um celular novo, olhar para ele, nossa, que legal e tal. Aí no outro dia você está andando no celular, pá, cai e quebra o cantinho lá da tela. Aí você já olha para ele assim meio estranho, né? Com 15 dias você vê a propaganda do novo sendo colocado, iPhone não sei o que lá, e você diz, oh, rapaz, eu queria tanto um celular novo. Vocês entendem como é efêmero esse tipo de alegria que a gente põe muitas vezes no nosso coração? Pode ser outras coisas, eu estou dando o exemplo do celular, do iPhone, mas pode ser outras coisas. Agora, olha qual era a alegria de Paulo, o avanço do evangelho. Olha qual era a alegria de Paulo, Cristo. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. O problema é que hoje a gente tem muita competição. Cristo compete com muitas outras coisas na alegria do nosso coração, ou pela alegria do nosso coração. Ele compete muito. Que Cristo, então, seja pregado. Também nisso me regozijo. A alegria de Paulo, a alegria do apóstolo Paulo é tão imensa que é aqui que dispensa qualquer consideração. Porque eu vou me alegrar nisso. Nisso sim eu vou exultar. Que Cristo seja então pregado, seja pela motivação correta ou não. E aí ele vai, a gente pode perguntar assim, será que os ouvintes, será que há que é importante, que há algum benefício que alguém pregue o evangelho? Claro, a pessoa que está ouvindo o evangelho, ela não sabe qual é a motivação. Se alguém está pregando o evangelho com a motivação errada e está pregando o evangelho correto, a pessoa que está recebendo, ela não sabe. Então é benéfico. O que não é benéfico é um evangelho misturado, adulterado. Mas a motivação, a pessoa que está recebendo, ela não sabe qual é a motivação verdadeira. Ok? Então, entendendo aqui o texto, Paulo está consolando o coração dos irmãos, mostrando para eles que a visão deles, que o evangelho estava preso, que Paulo estava preso, que o evangelho agora estava aprisionado lá em Roma, não era correta, houve muitos benefícios, e então nós vamos trazer aqui algumas aplicações para nós, né? O evangelho conseguiu chegar à guarda pretoriana, chegar aos demais de Roma, à casa de César. O evangelho estimulou os irmãos a pregarem o evangelho, mesmo aqueles que fizeram não com uma boa consciência, pelas motivações erradas, mas o evangelho estava avançando. Então vamos lá para as aplicações para as nossas vidas baseadas nesse texto. Primeira aplicação, primeiro ensinamento para nós de tudo isso. Vou tentar terminar aqui mais rápido por causa da chuva, para não atrapalhar aí o ouvir, né? Também as acomodações. Primeiro, às vezes Deus age em condições bem estranhas para nós, para nos levar a estágios, situações ou condições que nós não iremos de outra maneira. Já falei sobre isso, né? Você lembra que eu já falei sobre isso. Dei o exemplo do João Miguel, dei o exemplo do Ayrton. Então, Deus ele faz isso. Muitas vezes, situações ruins podem servir de grandes oportunidades. Por exemplo, a Covid. Quantas coisas boas aconteceram por causa da Covid? Transmissões, evangelismo de familiares e tantas outras coisas boas. O ataque na escola, apesar de ser uma coisa ruim, as pessoas acabam indo orar mais, se aproximar mais de Deus, pedir mais por sua família. O calor, muitas vezes, a chuva demais, vamos orar, e aí todo mundo, meu Deus, não permite que... Então, muitas vezes, essas oportunidades ruins, elas servem, essas circunstâncias, como grandes oportunidades. Mas não são só as ruins.
Por exemplo, Deus pode lhe colocar como um reitor de faculdade. Deus pode colocar você como um diretor de hospital, como um doutor, um advogado. Então, baseado nisso aqui, eu queria dizer para você assim, ó. Aproveite as oportunidades. No lugar de ficar reclamando, só tenta olhar, tenta ver como eu posso aplicar o evangelho, como eu posso apresentar o evangelho que eu creio aqui. Então pensa nisso. Segundo lugar, quão grande é o amor de Deus em buscar os perdidos por meio do seu evangelho. Hoje de manhã eu ensinei aqui, sala de Gênesis, como é lindo o amor de Deus. Deus não tinha obrigação nenhuma de buscar Adão e Eva e saber por que eles haviam pecado. Deus não tinha obrigação nenhuma de ir atrás de Caim. Não tinha. Mas ele vai. Ele vai atrás de Adão e Eva. Ele vai atrás de Caim. Depois ele aparece para Noé. Ele aparece para Abraão. Ele aparece para Moisés. E esse mesmo Deus, esse mesmo amor, foi o amor que foi até a guarda pretoriana, até os servos do palácio, que de outra forma não iriam ser encontrados. É esse Deus que usa circunstâncias, é como eu já falei. Esse Deus que usou a vida do Glauber, o filho do Glauber, para poder levar o evangelho a muitos que de outra forma não iriam ouvir, porque não vêm à igreja. Entendeu? É um amor grandioso. Como é que Cristo vai erigir um púlpito para si dentro do campo do inimigo? Então eu quero dizer para você, aproveite as oportunidades onde você trabalha, onde você estuda, onde você faz faculdade. Você talvez será a única oportunidade que alguém vai ter de ouvir o evangelho. Ah, pastor, é tão difícil o trabalho lá na minha empresa, só tem eu de crente lá. Cara, que coisa maravilhosa. Só você é a luz naquele trabalho. Pense de outra forma. Porque a gente quer estar trabalhando com um bocado de crente para sermos... Não! Olha que privilégio. Você foi chamado sozinho para ser a luz lá naquele lugar. Aproveita a oportunidade. Vamos falar ainda falando sobre isso aqui, só para dar um exemplo para você. Agora lá veio de força. Um dia, o Senhor vai nos conceder um templo fechado, bem bonitinho, com ar-condicionado, todo forradinho, né? Conforto, aconchegante. Que não vai precisar sair do canto nem parar a pregação na hora da chuva. Né, Romão? Vai ser assim? Muito bem. Deixa eu te contar um exemplo aqui que aconteceu uma vez. A gente está falando ainda dessa questão das oportunidades. Olha só como Deus usa. O amor de Deus é impressionante. Esse amor que foi buscar Adão, que foi buscar Caim, que foi buscar Noé, Moisés, Abraão, eu, você, a guarda pretoriana, os servos do palácio de César. Olha só o que aconteceu uma vez. O pregador Charles Spurgeon, certa vez ele foi pregar em Londres. E quando ele estava indo pregar, o líder do grupo de ateísmo de Londres, um homem chamado Glaudelet, ele soube que Spurgeon ia pregar lá e ele juntou todos os ateus da Inglaterra e convidou todo mundo para ir para Londres, para entrar e não deixar lugar para os crentes naquele culto. Entendeu aí a artimanha? Junta todos os ateus, vamos encher o teatro, não vamos dar oportunidade para os crentes. Beleza. Charles Spurgeon começa a pregação, o culto, e ele diz: vamos abrir os nossos inários no hino 370. E aí foi aquela gargalhada, todo mundo rindo, zombando, cheio de ateu. Esperar mais um pouquinho, eu termino.